Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos na altura dos ombros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa cor-de-rosa. E hoje nós vamos falar da Grécia Antiga, das suas origens até a democracia. E para a gente saber um pouquinho mais sobre essa forma de governo que até hoje influencia a nossa política, vem comigo que eu vou te contar essa história. Helena, filha de Zeus e Leda, a mulher mais bela do mundo, vivia com seu marido, o rei Menelau, de Esparta. Mas, quando o príncipe troiano, Paris, foi a Esparta em missão diplomática, se enamorou de Helena e ambos fugiram para Troia, Ilion em grego, enfurecendo Menelau, que convocou os gregos a resgatar Helena. Agamenon, irmão de Menelau, assumiu o comando de um exército de 1000 naus e atravessou o mar Egeu para atacar Troia. Os gregos iniciaram um cerco a Troia que iria durar 10 anos. Mas Aquiles, o maior guerreiro entre os gregos, não queria lutar porque ele odiava Agamenon. Mas Patroclo, companheiro do herói, foi morto por Heitor, filho de Príamo, governante de Troia. Aquiles, o guerreiro invencível, cujo único ponto fraco era o calcanhar, entrou na guerra para vingar a morte do amigo. Finalmente, seguindo o plano proposto por Odisseu, os gregos conseguiram entrar na cidade escondidos num cavalo de maneira, dado aos troianos, e assim os gregos conseguiram invadir a cidade, resgatar Helena e terminar a guerra. Eu contei essa história porque ela é linda, mas também porque ela é uma das principais fontes documentais que nós historiadores temos sobre a antiga Grécia. Isso porque esse poema era contado pelos aedos, que eram poetas que cantavam com uma lira essas histórias. E por que nós historiadores gostamos dela? Porque elas nos contam, além dos mitos, das ideias, elas nos traz também um modo de vida e fatos reais também sobre a Grécia Antiga que hoje a arqueologia consegue provar. Mas o que mais sabemos sobre o começo da civilização grega? Então, essa civilização antiga localizava-se em grande parte do sudeste da Europa, que abrangia 3 regiões: a Grécia continental, situada ao sul da Península Balcânica, a Grécia insular, formada pelas ilhas do mar Egeu e Jônico, e a Grécia asiática, situada na Ásia Menor. E para ficar mais fácil de entender como foi o processo de povoamento da região, costumamos dividir a história grega em períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Essa divisão se baseia em documentos arqueológicos e literários. E o primeiro período da civilização grega, chamado de pré-homérico, por quê? Porque o documento é atribuído a Homero, porque a gente não sabe se esse poeta realmente existiu ou se ele só compilou a Ilíada e a Odisseia. E por isso a divisão começa a partir dele. Mas antes da civilização grega, uma civilização floresceu. Foi na ilha de Creta, como a gente pode ver no slide. Nessa ilha aí se desenvolveram por causa das cidades portuárias e enriqueceram com o comércio marítimo, principalmente com os fenícios e com os egípcios. Pouco sabemos sobre a organização social e política dos cretenses, mas a arqueologia, essa ciência que estuda os vestígios materiais, concluiu, por exemplo, a partir das ruínas dos palácios, que havia lá uma monarquia. Enquanto os cretenses viviam sua fase áurea, outros povos se fixaram na região. Entre esses povos estavam os aqueus. Vindos do norte, eles foram para a península do Peloponeso, estabelecendo várias cidades, dentre elas Micenas. E por volta do século XV antes da Era Comum, os micênicos invadiram Creta. A partir de então, o intercâmbio entre essas culturas tornou-se muito intenso. No mesmo período, outros povos, como os jônios e os eólios, ocuparam a Grécia. Da união desses diversos povos é que deu origem ao que hoje chamamos de civilização grega antiga. Mas por volta de 1200 anos antes da Era Comum, esses povos começaram a se reunir em comunidades que nós chamamos de oicos. O oico, na verdade, eram famílias grandes
pai, mãe, irmão, primo, todo mundo junto, dividindo a mesma terra e os mesmos animais. E eles se achavam que eles vinham de um ancestral comum. Com o passar do tempo, o excedente produzido no oikos começou a ser comercializado e com isso gerou riqueza. A partir daí, o chefe do oikos mais rico se tornou rei e junto com os guerreiros de outros oikos formaram o que a gente chama de cidade-estado, ou seja, cidades que tinham leis próprias e governo autônomo. Mas as cidades-estados antigas eram muito diferentes das cidades de hoje. As cidades-estados gregas, chamadas de polis, tinham governos próprios, como eu disse, mas tinham costumes incomuns, como, por exemplo, o modo de vida e a religiosidade. Agora, o que elas tinham em comum? Elas eram compostas por 3 elementos básicos: um território agrícola, ocupado pelos camponeses, que possuíam a propriedade individual da terra e onde tiravam sua subsistência. Um núcleo urbano, que incluía templos, a praça, o mercado, onde a comunidade se reunia em assembleia, por exemplo. Oficinas, artesãos, lojas e um pequeno comércio. E uma acrópole no centro e quase sempre no alto da cidade. Por quê? Para servir de defesa e também símbolo da polis. Sabemos que as polis gregas eram politicamente independentes e cada uma delas tinha sua forma de governo. Então vamos ver agora quais eram as principais formas de governo dessas cidades da antiguidade. Primeiro, a monarquia, que é um governo centrado na mão de um rei, conhecido como basileu, em grego. Algumas cidades-estado, o rei contava com um conselho de nobres para governar, geralmente formado por familiares do rei. Existia também a oligarquia, que é um pequeno grupo que controlava a política, geralmente formado por grandes proprietários de terras. As decisões da oligarquia privilegiavam, quase sempre, eles mesmos. Existia a tirania, que é a forma de governo em que apenas uma pessoa governa, com poderes absolutos. Geralmente, assumia o poder pela força. E, por fim, a democracia. Nela, os cidadãos, através de uma assembleia, decidiam a vida da cidade, as leis, os julgamentos e as decisões. Porém, somente os cidadãos podiam participar das assembleias. As polis da antiguidade mais conhecidas, e são conhecidas porque a gente tem grande documentação, foram as polis de Esparta e Atenas. Esparta foi fundada pelos dórios, numa região montanhosa do Peloponeso, e desde o início ela parecia um acampamento militar, tanto que Heródoto escreveu o seguinte: o lema dos espartanos era não fugir do campo de batalha diante de qualquer número de inimigos, mas permanecer firme em seus postos e neles vencer ou morrer. Quem viu o filme 300 dá para ver bem esse lema dos espartanos quando o rei Leônidas convoca os seus guerreiros para defender a cidade. Por volta do século 8 antes da Era Comum, a sociedade espartana estava dividida em 3 grupos sociais. Os esparciatas, que eram os espartanos que descendiam dos dórios e somente eles tinham direito à cidadania, possuíam as melhores terras e ocupavam os cargos políticos e militares. Os periecos eram homens livres, porém sem direito à cidadania. Se dedicavam ao artesanato, comércio e ao cultivo de uma pequena propriedade. E, abaixo, os ilotas eram os descendentes dos messênios, o povo que foi conquistado pelos espartanos. Eles eram de propriedade do Estado e eram entregues aos espartanos para trabalhar em suas propriedades. Por essa configuração, a gente diz que Esparta era uma oligarquia, ou seja, era governada por poucos, e principalmente aqueles que tinham poder. Já Atenas, a cidade-estado mais famosa da Grécia Antiga, era bem diferente. Ela foi fundada na Ática no século X pelos dórios. Perto do mar, Atenas tinha ótimos portos e, por isso, a vocação marítima da cidade e, por isso, de contato com vários povos, logo se mostrou através
de toda a cultura da comunidade ateniense, que era muito ligada à filosofia e às artes. Inicialmente, Atenas tinha um rei, mas o poder de fato estava nas mãos da aristocracia ateniense, os eupátridas, ou seja, os bem-nascidos em grego. Somente eles podiam ocupar cargos públicos. Mas, insatisfeitos com a situação, os artesãos, comerciantes e soldados passaram a exigir participação política, os metecos. Já os pequenos proprietários queriam o fim da escravidão por dívidas. Os escravizados, na maioria, eram vencidos de guerra. Para contornar a situação, em 594, antes da Era Comum, o legislador Solon, esse aí do slide, efetuou uma reforma que acabou com a escravidão por dívida entre os cidadãos atenienses. Dividiu os cidadãos em 4 categorias de acordo com o grau de riqueza, mas somente os ricos ocupavam cargos importantes no governo. Dessa forma, o critério de riqueza substituiu o de nascimento, ou seja, a reforma de Solon continuou privilegiando os ricos e a participação política continuou reduzida. E claro que os conflitos sociais continuaram violentos. E foi somente em 508, antes da Era Comum, que o político ateniense Clístenes fez uma reforma realmente popular. Com ele nasce a democracia, ou seja, povo, cracia, forma de governo. Democracia é a forma de governo onde o povo participa das decisões políticas. Clístenes fez as seguintes reformas. A Assembleia do Povo, ou a Eclésia, votava as leis, escolhia os magistrados e decidia em que gastar o dinheiro público. Só os homens livres, com mais de 18 anos e filhos de pais atenienses participavam. O Conselho dos 500, a Bulé, preparava os projetos para votação e era formado por 500 cidadãos, sorteados anualmente. E a execução desses projetos era feita pelos estrategos, ou seja, 10 cidadãos eleitos por ano. E assim todos os cidadãos, não importando a profissão nem a situação financeira, participavam diretamente do governo. Mas o auge da democracia ateniense aconteceu em 450 antes da Era Comum, quando Péricles, o líder ateniense, realmente fez outras reformas que incluíram mais cidadãos. Ele criou o Tribunal Popular, com 6.000 cidadãos, onde tudo era votado. E para que mais pessoas pudessem participar da vida política, Péricles instituiu uma remuneração para que os mais pobres pudessem sair do seu trabalho e participar das votações. Os membros do tribunal eram eleitos por sorteio e ficavam no cargo por 1 ano, como eu disse. Depois eram substituídos por outros, eleitos também por sorteio. Esse rodízio era uma característica importante da democracia ateniense. Além disso, Péricles promoveu a reconstrução da parte alta de Atenas, destruída pelos persas. O tempo em que Péricles liderou Atenas ficou conhecido como Século de Péricles. Mas você pode me perguntar, se mulheres, escravizados e estrangeiros não participavam da vida política, essa democracia não era tão democrática assim, né? Verdade. Realmente, a democracia ateniense não incluía todo mundo. Mas a gente tem que pensar o seguinte, num mundo onde reis e imperadores governavam as pessoas, a ideia de que o povo pudesse ele mesmo se governar foi muito revolucionária. Tão revolucionária que acabou ainda na antiguidade e só retornou à ideia de democracia agora, no final do século XIX. Ou seja, a democracia ateniense serve de modelo até hoje. E agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a democracia, essa forma de governo, vamos lembrar o que a gente viu hoje nessa aula. Vimos a localização e a periodização da civilização grega. Vimos os povos que habitaram a Grécia Antiga. Vimos a formação das cidades e Estado. Vimos semelhanças e diferenças entre as polis. E vimos como funcionava a democracia ateniense, que serve de modelo para as democracias modernas. E eu vou deixar um desafio agora para vocês no finalzinho dessa aula.
Para resolver os problemas nos grupos humanos, surgiu a política. Isso mesmo, a política é a forma de resolver os problemas em conjunto, conversando, dialogando, achando solução para os problemas da comunidade. Pensando nisso, o desafio que eu deixo para você é: imagina que na sua classe precisa escolher um representante da sua turma de forma coletiva, mas a maioria tem um candidato diferente do seu. Você decide fazer, então, política. Me diga, então, quais os argumentos políticos que você usaria para tentar eleger o seu candidato? Nossa aula agora fica por aqui e eu espero vocês para a próxima aula. Tchau!